estão deixando o cara sonhar, estão entregando comida para o monstrinho. Vocês aí que estão assistindo esse vídeo, vocês acreditam em karma? Sabe, aquele lance de que aqui se faz, aqui se paga? Parece que Zac Brown e André Stella contam com um karma ruim, porque estamos diante da construção da maior pipocada da história da Fórmula 1. Sim, mais do que a McLaren em 2007, mais do que a Williams em 86, mais do que qualquer outra que a gente testemunhou na história da categoria. Porque Max Verstappen vence o GP dos Estados Unidos de forma merecida, absoluta, de ponta a ponta, nunca foi ameaçado, e aí é competência dele, é competência da Red Bull, e eu quero aqui já fazer o destaque rápido, inicial, que é óbvio que esse carro da Red Bull melhorou. Por quê? Sai o Christian Horner, entra o Lohan Mekies, o cara decide não desistir do campeonato, o nosso amigo Lohan, e aí a gente tem uma Red Bull que está melhor. De novo, a prova de que a Red Bull está melhor é que o desempenho do Yuki Tsunoda melhorou. E sim, sem um carro competitivo, o Verstappen não ia conseguir entregar essa performance que ele tem e não ia também lutar pelo título mundial como agora ele está oficialmente lutando. Isso aconteceu porque o carro melhorou. E desconfio eu que neste momento esse carro da Red Bull está melhor que a McLaren. Porque a McLaren desistiu do desenvolvimento do seu carro, já pensando em 2026, porque afinal de contas ganhou o que interessava para o Zac Brown e o André Stella, que era o título de construtores. E aí que entra o karma ruim para os dois. Porque, tudo bem, a gente sabe que é um campeonato de construtores, a gente sabe que é um campeonato de equipes, mas o fã da Fórmula 1 assiste pelos pilotos. Os pilotos são protagonistas dessa categoria para o grande público. A gente assiste o Drive to Survive por causa dos pilotos, não tanto por conta das equipes. Tudo bem, a gente teve aquele duelo entre o Horner e o Toto Wolff, a gente até pode assistir por conta do Gunther Steiner enquanto ele estava na categoria, mas os pilotos ainda são protagonistas. E tirar o protagonismo de Lando Norris e Oscar Piastri, isso cobra muito sério. O karma cobra muito sério, porque não é possível, só na base do karma, para explicar o que está acontecendo com a McLaren nesse momento. Os incidentes na corrida sprint, tudo aquilo que aconteceu na corrida sprint não foi obra do mero acaso, sabe? Insistiram muito no Papaya Rules e agora eles não sabem o que fazer fora do Papaya Rules. O GP dos Estados Unidos não foi essa maravilha toda. Foi interessante por conta das, de novo, táticas de pneus, as estratégias de pit stops, em ver a corrida do Gabriel Bortoleto sendo massacrada de novo pelo seu chefe de equipe. Eu não consigo entender como é que isso acontece. Mas, competitivamente falando, teve alguns poucos momentos. Norris e Leclerc disputaram por diversas vezes em pista e o Norris prevaleceu muito por conta também de talvez um erro de estratégia da própria Ferrari, que colocou o Leclerc largando com pneus macios de 3 voltas, até porque nenhum dos pilotos das 10 primeiras posições, aqueles que disputaram a pole position, contava com pneus macios novos. E aí o Leclerc foi obrigado a colocar pneus médios na segunda metade da prova e não conseguiu segurar o Norris, que ainda tem uma McLaren com bom desempenho, ainda tem uma McLaren com boa gestão de pneus, com boa gestão de temperatura de freios, mas não é mais, talvez não é mais o melhor carro da categoria nesse momento, e isso agora está com a Red Bull, porque entrega uma melhor performance. É impressionante como essa atual Red Bull consegue abrir vantagem em diferentes tipos de pista. A gente tem que falar sobre isso agora, porque, insisto, é claro que tem o braço do Verstappen, mas não é só o braço do Verstappen. Se não entregasse um bom equipamento para ele, ele não ia conseguir. Então, a McLaren ficou para trás. E, ao mesmo tempo, a gente tem a melhora do Norris, porque isso é evidente nas últimas corridas, ou pelo menos desde que voltou das férias, a Fórmula 1 voltou da pausa e o Norris voltou melhor.
e ao mesmo tempo o Piastri dando o moonwalk, o Piastri puxando a marcha ré, o Piastri com menos pontos que o Norris e menos pontos ainda em relação ao Verstappen, pontos conquistados do Piastri, que foram na casa de 39, 40 pontos, enquanto que o Verstappen conquistou nas últimas 4 etapas mais de 100 pontos. Um apartamento foi alugado na cabeça do Piastri, ele que pouco errava, ele que pouco tinha problemas, e isso tudo agora está entrando na equação do cenário atual do Norris, do Piastri e do Verstappen. Eu não achava que a Red Bull ia ter bom desempenho nos Estados Unidos e dominou o final de semana. Verstappen conquistou todos os pontos possíveis, considerando corrida sprint e corrida principal. E aqui, meus amigos, quando a gente olha para frente, e é óbvio que a gente tem que mudar de opinião em função dos fatos apresentados, se a Red Bull não era até então favorita para o GP dos Estados Unidos e dominou o final de semana, no México e no Brasil, segura a equipe dos energéticos, porque as chances de fazer mais 50 pontos, do carro número 1 fazer mais 50 pontos, são grandes. E aí, eu não estou dizendo que vai ultrapassar o Piastri, não estou dizendo que vai ultrapassar o Norris, mas é uma distância que vai se diluindo com o passar do tempo. O Norris perdeu 15 pontos para o Verstappen só na corrida principal. Soma mais 8 da corrida sprint e na conta de padaria você tem 23 pontos. Se isso se repetir no Brasil, porque no México não tem corrida sprint, acabou a vantagem do Piastri e o Max Verstappen pode começar a flertar com a liderança do campeonato mundial. E aí temos uma pipocada. Sinceramente, do meu gosto, olha, eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu gostaria que o Piastri fosse campeão do mundo, porque seria uma baita história, mas eu tô curtindo muito o que está acontecendo na Fórmula 1. Estou adorando o fato de que a Red Bull está sendo resiliente, está sendo competente, está construindo uma virada que pode ser considerada histórica. Para mim, se acontecer a maior virada da história, sabe, é algo sem precedentes na Fórmula 1, considerando pontuação, considerando o nível técnico da categoria, considerando o campeonato, que é o campeonato mais equilibrado da década, com exceção de 2021, e mais equilibrado ainda porque você tem 3 pilotos concorrendo ao título mundial. Não dá para contar o nosso amigo, meu Deus, o meu cérebro está fritando. O da Mercedes, eu vou fechar o olho e vou falar o nome de George Russell. George Russell matematicamente ainda tem chances, mas as chances são mínimas. Então não dá para considerar o George Russell como postulante ao título. Então a briga está entre esses 3. E há muito tempo que a gente não tinha 3 pilotos disputando o campeonato mundial. E vão ser esses 3 até o final agora. A não ser, claro, que aconteça uma quebra tipo inesperada de um deles, ou mais um acidente envolvendo o Piastri e o Norris. Isso pode acontecer. Eu não achava que ia acontecer, mas vocês, fãs de Max Verstappen, comentaram essa possibilidade, e essa possibilidade aconteceu justamente na corrida sprint de Austin. Então, vamos acompanhar com muita atenção o que vai acontecer a partir de agora. Eu vou ter que gravar os vídeos dessa fase das Américas no domingo à noite para poder publicar na segunda-feira, porque a minha vida offline está me cobrando. Pelo menos até 20 de novembro eu não tenho mais os meus domingos, então vou sempre assistir as reprises das provas. Mas eu faço questão de acompanhar porque podemos estar diante de uma virada histórica. Eu vou queimar minha língua com gosto porque eu disse que esse título estava muito encaminhado para o Piastri e obviamente não está mais. Dá para dizer que o Lando Norris hoje tem mais chances do que o Piastri. Se o Piastri não reagir rápido, se não reagir no GP do México, tipo ganhando a corrida, a coisa vai ficar muito feia para o lado dele. O Norris nem precisa ter um resultado de vitória, mas se tiver melhor. E olho no tubarão holandês, olho no Max Verstappen, porque sim, agora ele é um dos candidatos ao título de 2025. Quem poderia prever
que ele, sem ter o melhor carro ao longo da temporada, ele talvez esteja com o melhor carro agora, eu ainda tenho dúvidas disso, mas sem ele ter o melhor carro ao longo da temporada, ele está disputando o 5º título mundial. Baita piloto esse senhor Max Verstappen, hein? Baita piloto. E aí que ficam as dúvidas razoáveis. Será que o Norris tem pedigree de campeão? Será que o Piastri tem capacidade para ser campeão do mundo? Respostas a partir do GP do México, pode ter certeza disso.